Dentes de sabre, população Silodon, é um predador pré-histórico que foi extinto no final da Idade do Gelo há cerca de 10.000 anos. Isso significa que ele não está vivo hoje e não podemos vê-lo no momento. Você pode ter ouvido falar dele porque é tão popular devido à sua aparência única e incrível. Você pode estar se perguntando como é a aparência de um dente de sabre, pois é popular, tem um nome atraente e é definitivamente algo incrível na aparência. A característica mais distintiva do dente de sabre é seu par de caninos em forma de sabre alongados que eram muito afiados, e é por causa deste par de caninos longos e afiados que é conhecido. O par de caninos pode crescer até 20 centímetros, enquanto os caninos inferiores são menores, se espalham pela boca mesmo quando ela está fechada. Para usar esses caninos na caça, o sabre-dente de tigre foi capaz de abrir sua mandíbula em até 90 graus, o que é muito mais do que os gatos modernos. Esses dentes cresceram até o tamanho normal 3 anos após o nascimento. Em comparação com os predadores modernos, o tamanho deste grande predador era semelhante ao de leões africanos moderno. No entanto, ele era muito mais forte e tinha membros mais curtos. A massa das diferentes espécies variou entre 55 kg e 400 kg. O comprimento do corpo era de cerca de 175 centímetros. A altura de seu ombro era de cerca de 100 centímetros, tinha uma cabeça grande e músculos fortes no pescoço para capturar presas grandes usando sua boca. Algumas das características físicas do dente de sabre são tão únicas que são chamadas de gama dente de sabre. Esses incluem caninos alongados, amplia abertura, membros anteriores volumosos, membros posteriores mais curtos. Seu corpo era mais resistente em comparação com os gatos de hoje e ele parecia mais um oso da constituição, possui cauda curta, ao contrário de leões e tigres. Nenhum fóssil de pele ou pelo de dente de sabre foi encontrado, portanto não há evidências de seus padrões de cores. Com base em evidências de fósseis de plantas daquela época, os paleontólogos acreditam que pode ter manchas de pelo semelhante a um guepardo ou um gato selvagem. Som. O dente de sabre tinha um osso hioide semelhante ao leão em forma e tamanho. Isso significa que sua laringe provavelmente poderia produzir um som semelhante ao dos leões de hoje. Comportamento. O dente de sabre vivia e caçava em matilhas. Isso garantiu que eles tivessem comida mesmo quando estivessem doentes, feridos ou idosos. Outros membros do grupo compartilharam alimentos com um membro afetado. Como os leões modernos, eles caçavam animais em grupos, prendendo-os. Não houve diferenças visíveis no comportamento e aparência entre machos e fêmeas dessas espécies animais. O Silodon era o melhor predador em seu habitat, a disponibilidade de presas era igual ou maior do que a disponibilidade atual de presas na África Oriental. Perto do final da época do Pleistoceno, Silodon e outros carnívoros frequentemente quebravam seus dentes, indicando intensa competição na caça e na ingestão de presas até os ossos. Já que o Silodon não podia esmagar ossos, eles poderiam ter se associado com hienas que os esmagavam. Esses grandes animais viviam em áreas onde viviam animais que comiam plantas. Essas áreas incluem florestas de pinheiros, áreas de arbustos e pastagens. Distribuição. O tigre-dente de sabre viveu na América do Norte e na Europa durante o Mioceno e o Plioceno, 23 milhões a 2,6 milhões de anos atrás. Eles se espalharam pela Ásia e África após o período do Plioceno. Alguns dos dentes de sabre se mudaram para a América do Sul durante a época do Pleistoceno, 2,5 milhões a 10 mil anos atrás. Principalmente, o dente de sabre caçava herbívoros. Ele poderia ter caçado cavalos, bisões e mastodontes, elefantes peludos extintos. Para saber mais sobre a dieta desses grandes carnívoros, os pesquisadores analisaram os dentes fósseis de 15 dentes de sabre, Silodon fatalis, e 15 leões americanos, Panthera trox, recuperado dos poços de Alcatrão La Brea em Los Angeles. Esses espécimes variaram entre 11.500 e 35.000 anos. Para estudar os fósseis, os cientistas usaram a análise de textura de microdesgaste dental, desenvolvida pelo antropólogo Peter Ungar, da Universidade de Arkansas. Isso envolve o uso de imagens tridimensionais da superfície do dente.
A imagem é então analisada em busca de sulcos microscópicos. Comer a carne vermelha produz pequenos arranhões paralelos, enquanto morder os ossos cria buracos maiores e mais profundos. A pesquisa constatou que o padrão de desgaste dos dentes desses animais mamíferos era mais parecido com os dos leões africanos de hoje, que às vezes esmagam ossos quando comem. O padrão de desgaste nos dentes dos leões americanos, por outro lado, ecoava o da chita atual, que evita os ossos deliberadamente ao se alimentar. A análise dos fósseis mais antigos e mais recentes não revelou nenhuma evidência de que os padrões de desgaste mudaram com o tempo, e nenhum microdesgaste extremo, como hienas vivas, que consomem carcaças inteiras, incluindo ossos. Isso sugere que as presas para esses carnívoros não eram escassas, os animais não moíam suas vítimas até os ossos. Os padrões de desgaste dos dentes sugerem que estes gatos não estavam consumindo cadáveres inteiros desesperadamente, como esperado, e ao invés disso pareciam estar vivendo uma boa vida durante o final do Pleistoceno, pelo menos até o final, disse de Santis. Como eles caçaram? Eles caçavam em matilhas como leões modernos. Entretanto, o dente de sabre tinha técnicas de matança diferentes dos gatos modernos. Costumava lutar contra grandes presas no chão usando suas garras e patas dianteiras, e então abria sua garganta com os grandes caninos para matá-lo instantaneamente. Ele só podia caçar grandes herbívoros porque não tinha agilidade para caçar pequenos animais como veados e antílopes. Os dentes do sabre são geralmente considerados predadores no topo da cadeia alimentar. Isso significa que os indivíduos adultos geralmente não são tomados como presas por outros animais, eram tão grandes ou maiores do que os tigres siberianos, que geralmente não estão no menu de outros predadores. Embora alguns outros animais na área possam ser capazes de derrotar um cara a cara em algumas ocasiões, como grandes ursos, matilhas, pássaros do terror, etc., o risco de pegar uma presa tão perigosa seria que isso era uma raridade. A maioria dos conflitos interpretativos se baseia mais no território e na defesa das mortes.